Quando nós falamos a respeito desse tema, irmãos, é muito fácil você detectar o sentimento do medo, mas nem sempre nós conseguimos detectar os efeitos do medo e nem mesmo a origem dele. E geralmente, queridos, quando uma pessoa está tomada por um sentimento de medo que é totalmente fácil de detectar, quem aqui já sentiu e você sabia que você estava com medo? Levante a mão. Geralmente você detecta o sentimento, porque você literalmente é simples de saber, eu estou sentindo. Então, se eu estou sentindo, nós encaramos que aquilo é uma realidade. Então, verdade para nós muitas vezes é tudo aquilo que está ligado com o que a gente está sentindo. Então nós precisamos começar a ter um foco diferente a respeito do que é verdade. Porque para nós, irmãos, que nascemos de novo, você que tem Jesus como Senhor da tua vida, verdade para você é tudo que Deus diz. Pastor, mas eu estou sentindo, eu ignoro o sentimento. Não, você não ignora um sentimento, mas você decide o que é a verdade para a sua vida. Você decide no que você vai acreditar. Então, nós sentimos o medo, mas você não precisa assumir o medo como uma verdade que vai mover o seu futuro, que vai mover o seu comportamento. Porque quando eu sinto algo, a primeira coisa que eu preciso entender é ir para aquilo que Deus diz a respeito do que eu estou sentindo. Porque o que Deus diz é a verdade na vida de todos os que nasceram de novo. Irmãos, comece a olhar para a Bíblia como a verdade para a sua vida. E quando nós falamos da verdade, você não tem que olhar a verdade como algo a ser aprendido. A verdade, irmãos, ela deve ser vista como algo a ser conhecido, porque na Bíblia a verdade não é uma filosofia, a verdade não é uma religião, na Bíblia a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso a gente quer encarar a verdade como algo a ser aprendido, e de repente a gente entra num culto como esse, e você começa a ouvir, e de certa forma, nós estamos apresentando um conhecimento, ok, conhecimento se aprende, porém, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, a Bíblia não diz, e aprendereis a verdade, porque eu posso aprender a filosofia, eu posso aprender a religião, eu posso aprender várias coisas, mas quando se trata da verdade, não é aprendereis a verdade, é conhecereis a verdade, porque a verdade na Bíblia é alguém que eu me relaciono, é alguém que eu conheço. Então, irmãos, a gente olha para o medo como uma ideia de sentimento, e a gente não tem, a gente não sabe o resultado final daquilo, e às vezes a gente não sabe a origem daquilo, e geralmente a origem está muito ligado a fatos. A origem do medo está muito ligado a acontecimentos, situações que você viveu e que instalou aquele sentimento. E nós falamos no domingo aqui, muito importante você entender isso, que o medo ele começa com um sentimento, cria um ambiente para a habitação de um espírito. Vou dizer novamente, o medo ele começa com um sentimento, e eu aprendo a viver com aquele sentimento. Então nenhum tipo de medo deve ser aceitável na sua vida. Pastor, por mais simples que seja, não deve ser aceitado. Não aprenda a conviver com nenhum sentimento que está em desacordo com a palavra. Nós aprendemos a viver, irmãos. A gente aprende a viver com muitos tipos de problemas. A gente aprende, acostuma, não... Deus quis assim, a gente até ainda usa essa frase, né? Deus quis assim. Quis nada, irmãos. Quis nada. O que Deus quis está na Bíblia. Então, quando esse sentimento brota dentro de mim, a ideia é descobrir a origem dele, mas entenda, descobrir a origem do sentimento não resolve ele.
Outras vezes a gente pensa, qual vai ser a consequência disso? E saiba, descobrir a consequência disso não resolve o problema. Por isso que a ideia não é aprender sobre o medo, é aprender sobre o amor. Porque o verdadeiro amor, ou melhor, é conhecer sobre o amor, porque o verdadeiro amor lança fora sobre o medo. Por isso que a Bíblia, quando situações como essa nascem, você precisa olhar para a Bíblia como uma verdade que soluciona. Irmãos, está na hora da gente olhar para a Bíblia como uma verdade que traz a solução. Não como algo que eu ouvi, aprendi, mas continuo com o problema. Continuo com o sentimento. Continuo com aquilo dentro de mim. E aí a gente pensa assim, nossa, eu tenho medo, então eu vou começar a orar para que Deus me dê coragem. O medo não se vence com coragem. Porque coragem não é o oposto do medo, coragem é o oposto do desânimo. E o desânimo, ele é um subproduto do medo. Pessoas desanimadas, esse desânimo tem raízes em algum fato que fez com que o medo se instalasse. E ele tem esse desânimo devido a alguns fatores que ele visualiza no seu futuro e que nem sempre vai acontecer, irmãos. Irmãos, entenda uma coisa, o medo produz pensamentos consequentes, pensamentos de consequência, que a gente cria, que a gente imagina e que nunca vai acontecer. Olha para quem está perto de você, diga para ele assim, diga assim, as consequências do sentimento do medo, que você cria na sua cabeça, nunca irão acontecer. Nossa, eu tenho medo disso, porque poderá acontecer. Irmão, não vai acontecer, só que a sua cabeça já criou aquilo. Sua cabeça já pensa naquilo, já está visualizando aquilo. Pastor, nunca vai acontecer, então qual o problema? O problema é que isso nunca vai acontecer, porém paralisa você. Porque você fica gastando a sua energia, gastando, sabe, irmão, seus pensamentos, visualizando a consequência, que não existirá, que essa consequência que nada mais é do que um produto de um sentimento que está em movimentação dentro da sua alma. Nessas horas, irmãos, eu consigo ver que talvez o maior problema é que nessa hora nós nos tornamos transmissores desse sentimento. Por exemplo aqui, quem já conheceu, ou talvez você mesmo teve ou tem medo de altura? Alguém aqui? Já conheceu pessoas com medo de altura? Pessoas com medo de altura, geralmente uma mãe que tem medo de altura, a hora que o filhinho dele está crescendo, ele começa a subir nos lugares, não começa? Aí o menino sobe na cadeira, irmãos, essa mãe fica desesperada. Desce daí, e aqui eu não estou indo contra o zelo e o cuidado da mãe, não é isso, só que ela tem tanto medo que ao ver o filho se movimentar, ou fazer coisas que acionam o medo, ela fica desesperada, e ao corrigir, ela não corrige, ela transfere o medo para o menino. Desce daí, se você ficar aí, vai acontecer isso, isso e isso com você, vai ser assim, irmãos. É uma cadeira de 30 centímetros, ela está visualizando, o menino vai cair, vai quebrar as duas pernas, os dois braços. É uma cadeirinha. Só que ela tem essa capacidade de transferir o medo para as pessoas. Irmãos, entendam uma coisa, o medo ele vai sugar a coragem de quem está perto de você. Veja bem, a coragem, o medo não se vence com coragem, mas suga a coragem das pessoas. Suga.
teve uma experiência familiar ruim, então agora ele tem medo de se envolver, de ter um relacionamento de família, de casamento, porque no casamento dos pais teve um fato que transferiu para ele algum sentimento relacionado a isso, e agora ele tem medo, irmãos, e os assuntos relacionados à família baseado, flui a partir do medo transferido dos pais ou da experiência de alguém. Então é uma coisa que vai de certa forma se inflamando, é uma coisa que vai crescendo, é uma coisa que vai tomando proporções dentro da pessoa e ao redor da pessoa. E o homem precisa ser liberto disso. Sabe, um outro ponto importante que a gente precisa entender quanto a isso, é que às vezes você teve experiências de vitória na sua vida, de êxito na sua vida, antes de nenhum sentimento de medo surgir. Mas de repente você vive um fato que faz brotar esse sentimento. E quando esse fato brota esse sentimento, esse medo ele tem a capacidade de causar em você uma amnésia. Você esquece das coisas e de como você já venceu. O medo, irmãos, causa um esquecimento nas pessoas. Talvez situações que você já viveu no passado, venceu, rompeu, passou assim com êxito. Quando entra esse dardo do medo, você esquece. As pessoas olham para você e até falam assim: mas espera aí, eu te conheço, eu vi o que você já venceu, mas você não acredita mais. Você não acredita mais. Quantos livramentos Deus deu, só que agora parece que você não crê mais. Olha onde tudo isso está tocando. Você se torna alguém que está transferindo medos, e agora você se torna alguém que está com a fé comprometida. Então todo mundo olha para você e reconhece o que você já fez, reconhece quem você já foi e reconhece quem você é. Mas você não reconhece, porque o medo paralisa a sua confiança em Deus e paralisa a confiança que você tem em você. Então coisas que você fazia com êxito, você já não consegue fazer mais. Situações que um dia você venceu, você não consegue vencer mais, mas não está ligado à capacidade, não está ligado à unção de Deus na sua vida, não está ligado a isso, está ligado a um pequeno sentimento que criou um território, e agora, irmãos, o inimigo consegue habitar, e quando ele consegue habitar, ele consegue te dirigir. Deixa eu te dar uma palavra aqui, irmãos. O Espírito Santo é que nos dirige. É o Espírito Santo que nos conduz. Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Olha isso, pastor, o Espírito Santo conduziu sim. Quando você está sendo conduzido pelo Espírito Santo, não importa para onde você está sendo conduzido, o que importa é quem te conduz. Amém, irmãos? Diga comigo, não importa para onde. Diga, o que importa é quem me conduz. Pastor, por quê? Porque quem me conduz me garante. Quem me conduz me garante. Então, irmãos, uma série de coisas vai nascendo, vai brotando, uma série de consequências. A gente vai transmitindo para os outros aquilo que foi brotado em nós. Sabe, raízes vão surgindo dentro de nós. E aqui eu quero começar a ler o capítulo 19 com vocês. E dentro do capítulo 19, nós vamos ver 3 pontos importantes nessa noite, antes da gente orar. Porque o espírito do medo você expulsa com oração. Olha o que diz o capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Olha isso, irmãos. Primeiro ponto, Elias era um profeta que estava revolucionando o seu tempo. Elias, ele era conhecido naquele tempo como perturbador de Israel.
Olha só, o profeta conhecido como perturbador de Israel, porque aonde ele chegava, irmãos, ele fazia uma diferença tão grande, que a mente das pessoas eram transformadas. No capítulo 18, verso 16, irmãos, fala que ele vence mais de 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Era um homem, um profeta de guerra, sim, era um profeta que orou para chover, para não chover e não choveu, 3 anos e meio, depois ele ora para chover e choveu. As experiências do profeta eram experiências que mudavam o curso da natureza, que mudavam o curso da nação. Era um homem experimentado. O que eu quero que você entenda é que esse homem experimentado, agora, ele foi afetado por esse pequeno sentimento chamado medo. O medo é o primeiro sentimento que brota no homem pós-caído, pós-queda. Primeira coisa que Adão sentiu quando ele desobedece a Deus e come da árvore do conhecimento do bem e do mal foi: tive medo de Deus. Irmãos, veja bem, é natural sentir medo de coisas ruins, natural entre aspas, de coisas, é aceitável, você até compreende alguém ter medo de doenças, medo de demônios, a gente compreende, mas não aceita isso. Mas medo de Deus, medo de Deus, o medo, ele pode te fazer, irmãos, ter um sentimento contrário até àqueles que são bênçãos na sua vida. Tem pessoas que, eu já conheci pessoas que têm medo de orar. Pastor, como assim? É medo de orar. Pastor, eu vou orar, e aí eu vou começar a orar, vai que acontece. Isso, eu tenho medo. Vai que Deus, medo de Deus, medo de oração. Pessoas que sentem, sabe, um peso de consequência, sabe, quando não leem a palavra, e eles têm medo de Deus. Deus vai me castigar porque eu não estou meditando na Bíblia, Deus vai me castigar porque eu não estou nem orando direito, Deus vai fazer isso, olha o que eu... Irmão, medo, deixa eu te falar uma coisa, independente de qualquer fato na sua vida, nunca tenha medo de Deus. Elias era um homem experimentado, acaba de vencer os profetas de Baal, os profetas de Azerá, Deus era com ele. Irmãos, ele muda o curso de nações, ele muda o curso da natureza, ele transforma a economia de cidades. Afinal de contas, se não chovesse, a economia estava comprometida, e se chovesse, a economia também estava comprometida. Ou seja, através de Elias, muitos acontecimentos marcavam a nação. Automaticamente se olha para um homem desse e fala assim: esse homem tem muita coragem, esse homem é imbatível. O inimigo sabe qual a área da sua alma que ele pode lançar um dardo inflamado e te parar. Ei, nem sempre o inimigo quer te fazer pecar, mas uma coisa ele quer te fazer parar. E às vezes você para, mesmo que não tenha pecado. Por isso que nós vemos pessoas hoje que eles não estão paralisados no erro, eles estão paralisados no entretenimento. Ou seja, quando ele para você, ele venceu. A ideia é parar você. Elias estava numa rota, irmãos, de avivamento, avivando a nação, levando o povo de volta para Deus. E no verso 19, uma rainha, uma mulher, olha o que diz, verso 1, vamos ler de novo. Ora, Acabe contou a Jezabel
tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. 2. Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Ele é ameaçado. Irmãos, um homem, ele acabou de vencer 450 profetas de Baal à espada. Mas havia ainda dentro dele um espaço para a ameaça de Jezabel. Aonde que o medo entra? Quando há espaços não preenchidos pelo amor. Vou repetir isso, grave isso. Aonde que o medo entra? Aonde há espaços na nossa alma que ainda não foram preenchidos pelo amor. Nós precisamos estar tão preenchidos de amor, para que não haja nenhum espaço para as ameaças de Jezabel. E veja bem, a intenção de Jezabel aqui era matar, cortar a cabeça do profeta. Entenda uma coisa: se você flui no amor de Deus, sua vida se torna uma profecia. Mas quando você está tomado pelo medo, o propósito do medo é cortar sua cabeça. Por quê? Porque se corta a tua cabeça, a cabeça fala de mentalidade, de pensamento, de direção, de raciocínio. O propósito de Jezabel era encontrar um lugar dentro de Elias para comprometer o raciocínio dele, para comprometer o pensamento dele, para comprometer o propósito dele, para comprometer a visão dele. E ela encontrou esse acesso através de uma ameaça. Irmãos, às vezes o medo encontra dentro de nós acesso através de... O que você precisa discernir através do quê? O que você escuta, o que chega na tua vida que ainda acessa sua alma com a substância do medo? É uma notícia ruim, é uma crise na família, é situação financeira, é algo com o filho, com a filha. O que gera um ambiente dentro de você acessível? É o futuro? É o passado? O que encontra lugar na tua vida que compromete, que corta a sua cabeça? O quê? Você sabe? Pastor, essa situação no meu casamento corta a minha cabeça, porque eu fico perturbado na mente. Pastor, essa situação da minha empresa, dos meus negócios, compromete os meus pensamentos. O que é? Elias, um homem experimentado por Deus, que ainda podia ser acessado por Jezabel. Você já teve experiências com Deus, mas de vez em quando ainda fica travado, paralisado no medo. Por quê? Porque o espírito de Jezabel ainda consegue acessar sua cabeça. Quem já teve experiências com Deus? Ter experiências com Deus não quer dizer que você está pleno de Deus. Então o que me garante a experiência que eu tive no passado não é a plenitude que eu tenho no presente. É isso que te garante. Quanto mais pleno de Deus, quanto mais pleno da palavra, mais defesas você tem no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, para que nenhuma mensagem ou ameaça de Jezabel comprometa você. Então, de alguma forma, gerar defesas é totalmente intencional. Você vai para dentro de Deus, vai para dentro da palavra, vai para a oração. Por isso que o diabo sabe usar muito bem a mídia para poder criar um ambiente de medo na nação, para deixar as pessoas perturbadas de espírito. Todos com medo de tudo.
como é que vai ser daqui para frente, como é que vai ser e agora e tal. Olha o que diz o versículo 3, Elias, o que ele teve? O que ele sentiu? Elias teve medo e, por quê? Porque o medo produz fuga. Toda vez que nós tememos, todas as vezes que nós temos medo, e aí você pode perguntar, pastor, qual a diferença de temor e medo? Simples, irmãos, temor é bom e te aproxima de Deus. O medo é ruim e te afasta de Deus, te faz esconder de Deus. Adão teve medo e se escondeu. Quem teme a Deus se aproxima. Quem tem medo se afasta. O medo vai gerar dentro de você uma ideia falsa de salvação de si mesmo. Pastor, por que ele vai gerar uma ideia falsa de salvação? Porque você vai querer salvar a sua vida a partir de um comportamento de fuga. Elias teve medo e para quê? Para quê, gente? Ele falou assim, eu preciso fugir, por quê? Porque eu tenho que salvar a minha vida. O cara tinha acabado, irmãos, de colocar a vida dele diante de 450 homens, e agora estava fugindo de uma mulher. Eu falo que ela é perigosa. Enfrenta 450 homens, mas agora ele não enfrentava uma mulher. Quem está entendendo esse negócio? O medo gera esse falso sentimento de salvação. Eu preciso fugir, eu preciso ir embora. Por quê? Porque só fugindo e indo embora eu posso salvar a minha vida. Irmãos, quantas fugas você teve, quantos comportamentos de querer fugir para salvar. Veja bem, fugir para salvar. Parece que salvação é uma ideia boa, não é? Eu estou fazendo algo bom, salvar a minha vida. A partir do quê? Do medo. Então o medo pode gerar o mesmo comportamento que o amor gera. Quem é salvo por causa do amor de Deus? Essa é a motivação, certo? O amor nos salvou. Mas agora a pessoa tem uma falsa ideia de salvação provocado por um sentimento diferente. O medo. É aí que entra a confusão. É aí que faz com que as pessoas estejam sem direção. Alguns estão sendo salvos por causa do amor, e alguns estão querendo se salvar por causa do medo. E a gente não consegue discernir qual é a fonte que está nos empurrando para fazer algo. A gente não consegue discernir isso. A primeira coisa que esse homem experimentado teve foi uma ideia. Peraí, essa mulher vai cortar minha cabeça. Ela é a esposa do rei e ela manda dizer que eu estou frito. Então eu só tenho uma saída. Qual que era a saída óbvia? Manda vir. Acabei de matar 450 no Carmelo. Se somar dá 850. Acabei de vencer lá no Carmelo na espada. Deus é comigo. Eu sei o que eu já vivi em Deus. Pode vir. Eu vou orar de novo. Agora não é para chover não, é para cair um raio. Porque ele tinha o dom de maravilhas na vida dele. O que é o dom de maravilhas? O dom de maravilhas é quando você flui no poder de Deus de forma que as coisas naturais, o fluxo da natureza é mexido. Então ele mexeu no fluxo da natureza, não choveu, então ele podia dizer, agora eu vou orar e vai cair um raio lá no palácio. E essa história de que ela vai cortar a minha cabeça, é a cabeça dela que vai ser cortada por um raio. No Velho Testamento, irmãos, era lei, podia. Era olho por olho. Só que ele esquece. Ele esquece do dom. Ele esquece da experiência. Ele esquece. E é isso que o inimigo quer, quando ele joga um dardo de medo, que você esqueça das experiências que você já teve.
Porque se esquecer das experiências, dos tempos que você teve com Deus, sabe, você sendo um homem ou uma mulher experimentado no poder, na graça e na glória de Deus, quando você esquece tudo isso, você vai dar um jeito de querer salvar a si mesmo. Porque agora o medo está produzindo dentro de você novos pensamentos. E as memórias das experiências foram comprometidas. Irmão, tanta coisa que você viveu, você está esquecendo. Tanta coisa, irmãos. Agora ele quer fugir para salvar. Vamos continuar o texto. Verso 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou debaixo dele e orou, pedindo a morte. Mas o interessante é que ele pede a morte de uma forma muito bonita, assim, muito, sabe, uma boa justificativa para morrer. O medo cria justificativa. Você tem um argumento ótimo até para Deus. E ele pede a morte. Eu nem vou perguntar aqui, mas eu acho que aqui já teve gente que orou pedindo para Deus levar ele. Deus me leva, não aguento mais não. Ninguém. Oh Jesus, sofrimento, Jesus. O Senhor está vendo aí o que estão fazendo comigo? E você travado, amedrontado. Eu não vejo outra saída. É o suicídio evangélico. Prepara e leva, Jesus. E ele pede para si a morte. E o que ele ora? Mas o interessante é que até então ele estava acompanhado com o servo dele. E antes dele entrar nesse lugar e orar, ele deixa o servo para trás. Ou seja, à medida em que você está se movimentando a partir do medo, você também vai buscando ficar sozinho. Você vai se isolando. Mais uma característica, o medo te faz isolar. Ficar isolado. E Elias era um homem que gostava de ficar sozinho e isolado com Deus. Mais uma vez eu te falo, o sentimento do medo, ele gera comportamentos muito parecidos com o sentimento do amor. A alma produz comportamentos muito parecidos com o do espírito. E agora ele fica sozinho, pede a morte e ele ora assim: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Irmãos, entenda uma coisa aqui. Tem muitas pessoas que eles têm algumas neuroses na vida, assim, provocado pelo medo. E o que seria isso? Ele começa a ruminar pensamentos. Ele começa a pensar numa coisa, ele fica pensando, aí de repente ele está comendo, e do nada ele está falando uma coisa e volta, e continua pensando sobre aquele mesmo assunto, e fica pensando, ele passa o dia inteiro pensando a respeito da mesma coisa ou do problema. A cabeça dele fica acelerada, os pensamentos acelerados. Cuidado com isso. Porque nesse aceleramento de pensamento, seu cérebro, seus neurônios vão trabalhando, sabe o que acontece? Você fica extremamente cansado, como se um caminhão você tivesse descarregado um caminhão naquele dia. Você fala, mas eu não fiz nada fisicamente para estar com essas dores musculares, eu não fiz nada para estar sentindo isso no meu físico. Irmãos, esse aceleramento de pensamento cansa você como se você tivesse trabalhado fisicamente o dia inteiro. Alguém já sentiu coisas parecidas assim? É a mente. A mente é poderosa. E você fica lá ruminando pensamentos, e sabe, daqui a pouco você está conversando lá, né, e alguém está conversando com você, pois é, você viu lá o Palmeiras não tem mundial, e não sei o que,
Aí você já volta e fala, nossa, mas é o meu marido, minha esposa, nossa, vai dar errado. E de repente você começa a conversar de economia e não sei o quê. Aí você volta para aquele pensamento, ali você fica. Você fica. Enfraquecendo. O que aconteceu com ele? Dormiu, irmão. Deitou e dormiu debaixo de uma árvore, né? De repente o anjo tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Irmãos, o que eu entendo, sabe? A gente precisa saber de uma coisa, existe uma graça de Deus, existe uma misericórdia de Deus que sempre vem. Irmãos, essa hora você não pode olhar para os seus méritos, você não pode olhar, sabe, quando você precisa da graça, da misericórdia, você não pode olhar para os seus acertos, para os seus erros. Tem hora que você vai depender totalmente do toque do anjo do Senhor, de dizer e falar, Senhor, Tu sabes da minha vida, estou aqui. Tu sabes, Jesus. Porque se você for argumentar com Deus a respeito do quanto você venceu os profetas de Baal, ou se você for argumentar com Deus a respeito do medo de Jezabel, irmãos, nenhum argumento, nem o bom e nem o ruim adianta nada. É aqueles momentos que você só precisa falar, Senhor, vou deitar, vou dormir, preciso do seu pão e da sua água. Esses são aqueles momentos onde você se entrega em dependência, sem argumentos. Irmãos, e acredite no que eu vou te falar, essa é a hora que Deus mais gosta de te ouvir. Quando você se entrega completamente enfraquecido diante dEle. Porque nós precisamos saber que o Espírito Santo não é um prêmio para quem é forte, mas é uma ajuda para todos os necessitados. Por isso que Romanos nos diz que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Ele está te assistindo quando você é forte? Não, Ele nos assiste nas nossas. Irmãos, aprenda a ser filho do amor de Deus. Aprenda a ter uma dependência de Deus e falar, Senhor, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo, Senhor, mas eu não quero argumentar nada. Senhor, eu não quero te apresentar minhas razões. Elias não fez nada do que eu estou falando aqui, ele só deitou e dormiu. Levanta a mão e diga comigo assim, o meu Pai, Ele conhece os meus medos. Ele conhece. Você precisa entrar numa condição de descanso para o anjo vir. O anjo não veio enquanto ele estava falando, não sou melhor do que meus pais, já vivi o bastante. O anjo não veio quando ele estava tentando salvar a própria vida, o anjo não veio, mas quando ele entrou numa condição de descanso, aí o pai falou assim, vai lá, leva para ele, leva pão e água. Ele vai dormir de novo, porque precisa de uma dose mais forte. Depois você dá mais um pão, mais uma água. Aí você fala para ele levantar, porque o caminho ainda é sobremodo longo. Deus sabe de tudo que você ainda tem para viver. Mas o medo causa uma amnésia de tudo que você já viveu e te cega diante de tudo que você ainda tem pela frente. Então ele vem, traz pão e água e te diz, fala para ele, tem muita coisa pela frente. Olha para mim, irmão, tem muita coisa pela frente para você. Não acabou não, irmão. Não acabou, tem muita coisa pela frente ainda. Continuando, gente, verso 8. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Veja bem, irmãos,
ele come, ele é fortalecido, e agora ele é direcionado, aquela comida leva ele para Horebe. O que mudou aqui? O que mudou é que até aquele primeiro lugar, ele estava caminhando por causa do medo, para salvar a própria vida, mas agora a partir dessa comida ele é direcionado para um lugar chamado Horebe, o monte de Deus. Todas as vezes que o Senhor vai nos redirecionar e nos limpar de todos os vestígios do medo, Ele leva você para Ele. Ele leva você para Ele. Vamos continuar esse texto no versículo, continuando aí. O Senhor aparece a Elias, e a palavra do Senhor veio a ele. E qual foi a pergunta do Senhor para ele? Versículo de número 9. E a palavra do Senhor veio a ele. O que Deus perguntou? O que você está fazendo aqui, Elias? Elias, o que você está fazendo aqui? A gente espera que Deus vai vir com anjos ao redor, com espada de fogo, e vai fazer um grande acontecimento e tal, mas Deus vem bem simples e diz assim: o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, quem te trouxe para cá? Aqui nesse lugar, Elias, a última vez que eu falei com você, era para você ter ficado lá, eu estava com você lá, o que você está fazendo aqui? Você já notou, irmãos, o poder que o medo tem de mudar a sua rota? E aí a gente anda, vai para lugares que não deveríamos estar. Lá na frente Deus traz você para Horebe, para o monte dele, só para te direcionar novamente. Mas antes de direcionar, Ele precisa gerar em você uma consciência de que você está no lugar, no ambiente, na hora errada, com o sentimento errado. Ele estava fortalecido para caminhar, mas ainda não estava caminhando na rota certa. Sabia que isso acontece? Tem gente que recebe forças para retomar, mas nem sempre receber forças para retomar quer dizer receber direção. Às vezes você tem força, mas não tem direção. E é isso que o medo faz. Ele arranca a direção, te deixa enfraquecido. Agora Deus vem, fortalece ele com pão e água e dá novamente a direção. Ou seja, o amor de Deus, ele faz o caminho inverso que o medo promove até ali. Quem está entendendo, irmãos? Pergunta para o seu irmão, pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Pergunta para ele assim: aonde o medo te levou? Quando eu pergunto o que você está fazendo aqui, não estou falando da igreja aqui dentro não, irmão. É aonde que o medo te colocou? Aonde? Às vezes o medo te coloca, por exemplo, quem criou família? Foi Deus? Amém? Foi Deus que criou família, casamento, aliança, não foi? Às vezes as pessoas casam por medo de ficar só. Aí um dia você vai olhar lá naquele ambiente que não era para você entrar e falar: gente, o que eu estou fazendo aqui? A mesma pergunta. Pessoas que mudam por causa do medo. Aí lá na frente ele olha e fala: o que eu estou fazendo aqui? Que bom, irmãos, que a ficha cai. Que bom que essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui, ela vem só para nos conscientizar de que em algum momento pegamos a rota errada. Quem está entendendo? Olha a resposta dele. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: saia e fique no monte do Senhor, pois o Senhor vai passar.
Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui? Irmãos, olha quanto que o amor de Deus é perfeito. Uma pessoa carregada de medo está com a alma agitada. Aí, no meio dessa agitação, o Espírito Santo não se manifesta agitado, porque agitação com agitação não vai dar certo. Então, o ambiente que o próprio Deus cria para obter a resposta certa de Elias era um ambiente diferente do contexto da alma dele. Então, como que era o ambiente? De repente vem um vento e Deus não estava no vento. De repente a Bíblia fala que veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. De repente veio fogo, Deus não estava no fogo. Mas de repente veio um ventinho, um murmúrio suave. E onde que Deus estava? Lá, na brisa suave. É mais ou menos assim, ele está com um vendaval dentro dele, ele está com um fogaréu dentro dele, ele está com um terremoto dentro dele. Eu preciso vir com uma brisa suave. É aí que ele vem. E quando ele vem com essa brisa suave, ele pergunta: o que você está fazendo aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta: aonde você está que você não deveria estar? Aonde você está que o medo te levou? Como está o ambiente da sua alma que impede a brisa suave de se comunicar? As agitações, os aceleramentos de pensamentos, as ruminações, que impede Deus de falar. Quando Deus pergunta a primeira vez para ele: aonde tu estás? Ele responde: mataram todo mundo, só ficou eu. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: primeiro, o medo muda sua rota. Segundo, o medo te faz ver coisas que não existem. Pastor, por que você diz isso? Verso 14, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Deixa eu te falar uma coisa: o medo te deixa teimoso. Ele está respondendo toda hora a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Ele já tinha forças, mas agora ele tinha uma teima. Irmãos, é terrível mexer com alguém forte e teimoso. Você já observou quando seu filho é criancinha e teimoso? Mas ele é criancinha, fraco ainda. Você fala, senta, ele vai sentar. Você pega ali a varinha, ele já... Mas o menino cresce, irmão. Fica maior que o pai. Aí o problema é quando ele continua teimoso, mas agora grande. Existe um problema muito sério. Deus te fortalece todas as vezes que você vai até Ele. Mas você precisa entender que Deus te dá força, também precisa tirar a teima, a teimosia. Não, pastor, estou perseverando. Não, perseverar não é continuar fazendo, é continuar crendo. Às vezes Ele vai mudar o formato, mas você continua crendo. Ele muda a dinâmica, mas você persevera crendo. Não é mais aquela porta, não é mais aquele lugar. Você continua crendo, é isso que é perseverar. E aí ele continua falando a mesma coisa. E olha o que diz a resposta de Deus, o 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Sabe qual que é o problema aqui? É que às vezes a gente anda tanto que a volta se torna muito longa.
O medo te faz ir para tão longe que o retorno se torna um pouco difícil, complicado e distante. Mas deixa eu te falar, escute isso, não tem como. Quando a brisa suave chega para responder a pergunta o que tu estás fazendo aqui, é simplesmente para te fazer voltar. Levanta a mão e diga comigo assim: eu vou ter que voltar pelo mesmo caminho que o medo me trouxe. Mas isso não é ruim não, porque é nessa volta, é nesse retorno, que a brisa suave do Espírito Santo, que a palavra de Deus, irmãos, vai corrigindo a sua alma. Irmãos, entenda uma coisa aqui bem claro: todo novo de Deus para a sua vida é um retorno ao recomeço. Toda vez que Deus vai fazer algo novo na tua vida, Ele te volta para um princípio. O que o medo visa, o que o espírito do medo visa, é levar você para longe, para que quando você olhe para trás, você fala: o caminho está muito longe, não tem jeito de voltar mais. Não tem jeito. Quem está entendendo aqui, irmãos? E agora, irmãos, continuando. Quando Deus manda ele voltar, chegando lá, olha o que diz a Bíblia: unja Azael como rei. Uau! No processo de retorno, ele recebe uma unção para levantar reis. Você sabe por que Jezabel, irmãos, queria matar ele? Ela era a rainha, Acabe era o rei. E ela falou assim: a gente precisa matar aquele que levanta reis, porque se ele for morto, o trono é nosso. Você está entendendo? Por que o diabo sempre quer matar a cabeça de quem profetiza? Porque é o profeta que levanta os reis. Pega isso no seu espírito. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Ele levanta reis de nações, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar à espada de Jeú. Aí ele pega e fala assim no verso 18: aliás, Elias, só para te dar uma resposta, essa conversinha sua de que você ficou sozinho, aliás, verso 18: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Sabe aquela conversa de que Elias, fiquei só? Deus fala assim: você está vendo coisa? Ficou não, eu conservei 7.000, eu guardei 7.000. O medo te faz sentir sozinho, mas você não está só não. Não está. E ele retorna pelo caminho, irmãos, e faz tudo o que ele tinha que fazer. E Deus o arrebata depois. E todo o processo profético continua na nação a partir de Eliseu. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, dentro dessa segunda ministração a respeito das questões do medo: não deixe a sua rota ser alterada, meu irmão. Pare de ver o que você não deveria ver por causa do medo. E está na hora de você discernir verdadeiramente onde Deus está. E esse discernimento não é a partir da sua agitação interna. Domingo eu quero falar, irmãos, sobre a reação de Jesus e dos discípulos dentro do mesmo barco. Os discípulos na tempestade tiveram medo. Jesus na tempestade, o que ele fez? Dormiu. Mas todos estavam dentro do mesmo. Deixa esse assunto para domingo. Fica de pé. Levanta suas mãos para Ele. Nós vamos começar a orar agora para Deus corrigir rotas. Vamos lá?
Nós vamos começar a orar agora para que você entenda que você não deve, irmãos, não deve querer salvar a sua própria vida por causa do medo. A Bíblia diz assim: todo aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á, mas todo aquele que perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Ei, você já tem um Salvador e não é você mesmo. Seu Salvador chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ah, meus irmãos, levante as suas mãos, feche os seus olhos. Pai, eu oro agora pelos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, começa a corrigir as rotas. Pai, nos faz identificar onde Tu estás. E em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos e ungidos, para que a gente não venha ficar vendo o que não existe a partir do sentimento do medo. Pai, nós declaramos agora em nome de Jesus, todos os demônios que têm provocado isso na vida dos meus irmãos, está expulso agora desse lugar, está expulso das mentes, da alma, do sentimento, das emoções. Deus, quebra as resistências, toda resistência espiritual que provoca tudo isso na vida dos meus irmãos, que seja retirado agora em nome de Jesus. Levante as mãos agora e comece a rejeitar, irmão. Você não pode aceitar ser guiado pelo medo. Você não pode aceitar ser guiado por esse sentimento. Você precisa entender que você é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é o nosso guia. O Espírito Santo nos conduz. Todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Abra a sua boca agora em oração. Abra a tua boca agora em oração. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar, você precisa orar. Deus está te dando força agora. Deus está te dando nessa palavra pão e água. Deus está te dando pão e água. Mas Ele é perfeito. Ele te dá pão, Ele te dá água, mas Ele vem te dar direção. Mas a direção só vem quando você reconhece a pergunta: o que você está fazendo? Aonde você está? Vamos, meus irmãos, vamos, isso é muito sério. Você precisa aplicar a tua força agora em oração. Você precisa aplicar a tua vida agora na presença do Pai. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Espírito Santo vai tocando. Espírito Santo vai tocando, vai tocando, vai tocando, Espírito Santo. Em nome de Jesus, vai tocando, vai tocando, vai tocando, Espírito Santo. E confirma agora nesse lugar, confirma agora nesse ambiente, um poder, uma glória, uma unção que fortalece e que direciona homens de negócios, direciona pais, direciona mães, filhos, que direciona finanças e ministérios. Em nome de Jesus, tudo que estiver fora de rota, Deus, vem e traz a direção, Pai. Em nome de Jesus, vamos subir mais, vamos subir mais, em oração. Esses dias são dias de muita oração. Vamos lá, aleluia, 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 aleluia. Continue orando, continue orando. Aleluias, glória a Deus. Vamos continuar nessa intensidade, querido. A oração tem o poder de mudar o nosso coração, os nossos sentimentos